aqui. Pronto, então já está a gravação. Então vamos lá, gente, vamos começar. Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, essa é a minha família, aqui em Portugal, e eu sou consultora de bem-estar da doTERRA há 2 anos. Antes de ser consultora de bem-estar da doTERRA, eu trabalhei em TI, Tecnologia da Informação, por 25 anos, e quando meu marido aposentou, reformou, nós viemos morar em Portugal, e eu fiquei de dona de casa aí durante um tempo, curtindo a vida aqui com eles, né, curtindo as delícias aqui de Portugal. E aí depois eu senti falta de ter um trabalho, de ter o meu próprio dinheirinho, e aí eu conheci a doTERRA. E a grande responsável por eu conhecer a doTERRA e usar os óleos foi a minha filha menor, a Juju, essa princesinha aqui de chapéu. A Juju, na ocasião, sofria de alergias respiratórias severas. Assim. Era 2 por 3, a gente estava no hospital, e ela toda inchada, com dificuldade de respirar, com imensa dor de cabeça, e sempre remédio, remédio, remédio. E eu venho de uma família que tem muitos médicos, e todos me alertavam que eu devia evitar o uso de corticoides na Juliana, porque ela ainda estava em idade de crescimento, e o uso frequente de corticoides nessa idade, segundo eles, prejudicaria o desenvolvimento da menina. Então, isso tudo, mais a minha vontade, assim, de ter... de usar coisas mais naturais, de não depender tanto dos fármacos, eu fiquei curiosa e comecei a utilizar os óleos com ela. E desde a primeira aplicação, ela teve uma resposta muito positiva mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês do que acontecia. Ela ficava com os olhos vermelhos, muito inchados, o nariz inchado, e ela não respirava direito. E claro, eu acho que o esforço de fazer essa respiração forçada dava dor de cabeça nela. Então, o que eu fiz? Eu aprendi a fazer um blend de óleos, limão, peppermint, hortelã-pimenta e lavanda, e a passar no pé dela, nos 2 pés, ao longo da coluna e nos pulsos. E também pegar o limão e dar para ela cheirar direto do frasco, assim, abrir o frasquinho e inalar profundamente algumas vezes ao dia. E desde a primeira utilização, ela já sentiu melhoras. Ela respirava melhor, parava de correr o nariz, não coçava mais, passava dor de cabeça. Eu fiquei muito impressionada com isso e comecei a utilizar os óleos para todos nós em casa, e sempre tendo bons resultados. Então, eu gostei tanto que eu pensei, nossa, eu tenho que falar sobre isso para as pessoas, e acabou virando um trabalho para mim. Então, para quem ainda não conhece, vale a pena experimentar e ver, sentir na própria pele os resultados dessas dádivas da natureza. Antes de continuar, eu quero dizer para vocês que isso é um bate-papo, né? Isso aqui é um bate-papo, então fica muito mais gostoso se vocês participarem, com perguntas, com curiosidades, com depoimentos. Então fiquem bem à vontade de abrir o microfone e falarem comigo, tá bem? Vocês não atrapalham em nada, a ideia é uma troca. Viagens, né? Quem sou eu para falar de viagens? O caso é, eu adoro viajar. Muito antes de vir para Portugal, eu criei um blog na internet, né, de viagens. E o objetivo era compartilhar dicas de viagens com famílias, pessoas que queriam viajar com crianças, e eu compartilhava lugares, orçamentos, formas de economizar, ou hotéis, restaurantes, passeios, atrações, roteiros. Então, quem quer conhecer o meu blog, eu deixo aqui depois, mas por conta disso, eu tive a felicidade de conhecer 50 países, e as minhas filhas, que têm 11 e 16 anos, já conhecem quase 30 países. Então, nós realmente viajamos muito, nós priorizamos as viagens na nossa vida, e nós fazemos viagens de todos os tipos, assim, daquelas road trip, bota tudo no carro e sai a viajar. Nós já fomos de Portugal a Polônia de carro, há uns anos atrás, antes da pandemia. Nós fazemos viagem de navio, de avião, enfim, o que dá.
Quando a gente tem dinheiro, a gente vai mais longe, fica em hotel melhor. Quando a gente não tem dinheiro, a gente faz uma viagem baratinha, mas a gente viaja. Essa é a prioridade para nós. Então, essa bagagem de viagem é que me trouxe aqui para compartilhar com vocês um pouco dessa experiência e também fazer essa relação com o uso dos olhos. Tá bem? Então, eu tenho para compartilhar para vocês hoje 5 dicas de viagem, assim, de planejamento de viagem, levando em consideração os olhos. E antes de falar nelas, eu vou falar um pouquinho sobre os olhos, porque tem gente aqui que talvez nunca tenha usado e tem gente aqui que já utilizou. Então, só para nivelar o conhecimento, para quem ainda não sabe, os óleos essenciais nada mais são do que compostos químicos produzidos pelas próprias plantas. As plantas produzem esses compostos químicos em várias partes, nas folhas, nas flores, nas raízes, nos caules, enfim, conforme a planta, ela vai produzir um ou até mais de um tipo de óleo essencial, dependendo do lugar da planta. Elas produzem isso para se proteger de ameaças externas, para se curar de problemas que possam ter acontecido com elas, para atrair polinizadores. Os compostos químicos que são os óleos essenciais, eles têm dentro deles imensos componentes, não é um composto só. Alguns óleos essenciais podem ter até 300 compostos químicos diferentes. Isso tudo vem sendo estudado exaustivamente por vários tipos de indústria, né? Não somente as indústrias dos óleos essenciais, mas a própria indústria farmacêutica, a indústria perfumista, a indústria alimentícia. Os óleos essenciais, eles podem ser usados para muitas coisas diferentes. O que caracteriza um óleo essencial é a extrema volatilidade dele. As moléculas que compõem esses óleos são muito pequenininhas e elas se tornam, elas evaporam muito rapidamente quando em temperatura ambiente. Eles não são graxos, não são gordurosos, apesar de chamarem óleo, né? E eles são obtidos de várias maneiras, dependendo do lugar da planta que ele vem. Então, pode ser prensado a frio, pode ser por vapor, tem várias formas de obtenção dos óleos. O que é importante aqui é que nós estamos falando de um produto 100% puro, natural, 100% natural, produzido sob condições ideais, sem qualquer tipo de contaminante, agrotóxico, metal pesado. Toda a cadeia de produção dele é muito controlada. E a Doterra, que é a empresa que nós representamos aqui, ela trabalha com uma política de não agressão e de não impacto. Então, ela não usa atravessadores intermediários, ela trabalha direto com os agricultores e o resultado é o que a gente vê nesses frasquinhos aqui que contém 100% de um produto natural. Os nossos óleos são certificados, são eficazes, biocompatíveis, porque eles são 100% natural, e muito concentrados. Então, uma gota de óleo de hortelã-pimenta, por exemplo, que é o que vocês veem aqui, equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta em termos de fitoquímicos. Então, os compostos químicos da hortelã-pimenta são potencializados porque estão concentrados naquela gotinha. O que significa isso? Que é uma gotinha de um óleo essencial da Doterra é muito poderosa. Ela faz muito bem para a gente, ok? Pronto, vamos adiante. Como é que a gente usa um óleo essencial? 3 formas: aromática, tópica e interna. Nem todo óleo pode ser ingerido, né? Mesmo falando dos óleos da Doterra, que são 100% puros e confiáveis, nem todos eles têm a recomendação de ingestão. Isso por conta da característica química de cada um. Então, aqueles que contêm esse selinho, essa rodinha verdinha com o I no meio, ele pode ser usado internamente. O que tem o T pode ser usado topicamente, então a forma de uso tópico é na pele, e o uso aromático através de um difusor ou simplesmente inalado. Abrir o frasquinho e inalar, ou pingar uma gotinha na mão, esfregar uma mãozinha na outra e inalar. Tudo isso a gente ensina quando a pessoa começa a utilizar os óleos essenciais. Então,
Toda a utilização dos olhos, ela se dá através de um processo de educação, a gente ensina a pessoa. O nosso maior papel como consultor de bem-estar é ensinar, é educar as pessoas em como utilizarem os óleos essenciais da melhor forma possível para a sua família. A forma segura, a forma fácil, a forma eficiente para a sua família, tá? Vamos adiante. Opa! Andei demais aqui, né? Já pulei para o fim aqui. Deixa eu voltar. Andei aqui que me atrapalhei. O que não me obedece? Um pouquinho que já eu resolvo isso. Pronto. Vamos voltar lá. Aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que a minha internet não está grande coisa. Estão me ouvindo bem? Alguém me dá um... Sim. Tá bem, tá bem. Então, vamos falar de viagens e olhos, né? O planejamento de uma viagem bem-sucedida, eu costumo dizer isso quando eu faço as minhas consultorias de viagem, passa pelo conhecimento, como qualquer coisa, né? Principalmente quando a gente viaja em família. A gente precisa se conhecer, conhecer a si próprio e a conhecer quem nos acompanha. A nossa família, as pessoas que nos acompanham na viagem. Quanto mais nós conhecermos, melhor a gente consegue fazer um planejamento. Isso envolve condição de saúde física, envolve comportamento, saúde emocional, hábitos alimentares e tratos de personalidade. Então, eu vou dar um exemplo, assim, eu tenho uma criança pequena de 3 anos de idade e eu estou planejando fazer uma viagem onde eu tenho que caminhar muito. Vai dar problema, a criança não vai conseguir caminhar muito, eu tenho que levar um carrinho, eu tenho que pensar em coisas que eu possa fazer para minimizar qualquer estresse. A mesma coisa eu viajar com a minha mãe, que tem dificuldade motora, ela não consegue caminhar muito tempo, então não adianta, eu tenho que planejar e de fazer um outro tipo de viagem. É isso que eu me refiro. A gente tem que pensar nas circunstâncias, né, que envolvem a viagem para que a gente consiga planejar ela adequadamente. A mesma coisa acontece com hábitos alimentares e personalidade. Tem gente que tem mais paciência, tem gente que é impaciente, tem gente que é ansioso, tem gente que é nervoso. O meu pai odeia viajar porque ele não gosta, ele é super controlador, né? Ele tem que saber tudo o que está acontecendo e viagem é 100% de chance de a gente saber o que não vai acontecer. Alguma coisa que a gente não espera vai acontecer em viagem. Então, pronto, já é bem difícil viajar com uma pessoa que tem esse trato de personalidade. E para isso também a gente pode utilizar alguns óleos essenciais, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Saúde física é super importante, né? Então, se a gente já sabe que alguma pessoa na família tem doenças prévias, ou condições, às vezes não é nem doença, é condição. A minha filha, eu dei um exemplo. Se eu for com ela viajar para um lugar que tenha muito verde, muito mato, ela vai ter alergia, ela vai ter. Eu já sei disso com antecedência, então eu tenho que me preparar para não passar perrengue durante a viagem, né? Então, conhecer o que já existe de condição ou doença prévia, fazer um reforço imunitário pré-viagem, trabalhar resistência, às vezes é necessário. A primeira vez que eu levei as meninas na Disney, foi nos Estados Unidos, elas eram bem pequenas, e nós começamos a treinar, caminhar, antes de viajar 6 meses. Então, durante 6 meses, eu comecei a fazer treino de caminhada com elas. Eu saía todos os dias, nós começamos com 10 minutos de caminhada, 15 minutos, e assim foi indo, até que nós conseguimos caminhar 3 horas. Quando a gente conseguiu caminhar 3 horas e elas já estavam bem, acabou o período, 6 meses, e a gente estava pronta para ir para a viagem. Então, até isso eu fiz para minimizar perrengues futuros, assim, durante a viagem. E é claro que a gente precisa pensar nos equipamentos. No caso do exemplo que eu dei, eu aluguei um carrinho lá na Disney para poder a minha filha de 3 anos, quando cansar, entrar no carrinho e a gente seguir o passeio. A Ingrid está dizendo que o preparo é essencial, sentiu toda a diferença. Sempre. Para tudo na vida, né, gente? O que a gente puder se preparar a família, a gente minimiza muito o desconforto e evita muitos problemas. Alguns a gente não consegue, mas todos que a gente conseguir, né? Pronto, a gente já vai estar preparado. Reforço imunitário, por exemplo, é uma coisa fácil de fazer através do uso de vitaminas,
do uso de ômega 3, do uso do On-Guard. O On-Guard é um complexo, é um blend de óleos essenciais que reforça a nossa imunidade. Ele é feito para isso. Então, os compostos químicos que ele tem ajudam no nosso sistema imunitário. Então, se a gente já sabe que vai passar por um período que vai ter algum estresse, porque a viagem tem estresse, é mudança. Toda mudança gera algum nível de estresse na gente. E muitas vezes o estresse é associado com a baixa defesa, com a nossa baixa imunidade. Então, por que não me preparar? O que eu faço aqui em casa, eu preparo 2 semanas antes de qualquer viagem, eu faço uso de On-Guard na família inteira. Todo mundo toma uma gotinha de On-Guard todos os dias, ou uma cápsula. As minhas meninas não gostam muito de cápsula, eu uso na forma de gotas, né? A forma assim, eu pingo uma gotinha do On-Guard numa colherinha com mel. O On-Guard é um óleo, é um blend de óleos que tem um gosto bastante forte de cravo e canela, não é todo mundo que gosta. Então, eu misturo uma gotinha dele numa colher de mel e dou para elas durante 2 semanas para fazer reforço imunitário. E o uso de vitaminas a gente usa o ano inteiro. Então, eu sempre uso vitaminas ômega 3 com a família toda o ano inteiro, por conta das deficiências nutricionais que os nossos alimentos têm hoje em dia. Então, quem quiser, pesquisa na internet, é cheia de referências sobre isso, mas nós sabemos que a agricultura hoje em dia, por ser extensiva, ela não dá a quantidade de minerais que o nosso corpo precisa. Então, as vitaminas e os minerais que o nosso corpo precisa, já não conseguimos mais obter através dos alimentos que nós compramos no mercado. Para aquelas pessoas que têm condição de fazer a sua própria horta, de ter a seu próprio pomar, de tratar o do solo como precisa, é diferente. Mas é a minoria, né, gente? Então, a gente está falando aqui daquela situação normal de quem compra comida no supermercado. Ok? Alguma pergunta ou curiosidade, comentário aqui? Tá tudo bem? Alimentação. Excelente, querida, obrigada. Alimentação sempre é um fator importante, né? A gente sempre pensa muito na questão da alimentação, também durante a viagem. Isso é uma coisa que pode causar. Ai, meu Deus, esse computador não está me obedecendo. Como é que eu mudo aqui? Vamos ver. Bom, então, falando da alimentação, aqui a gente tem a pirâmide da boa saúde, né? Que os cuidados médicos proativos, essa pirâmide, ela vem da medicina do estilo de vida e a Doterra adotou como a pirâmide que nos ajuda a traçar aqueles pontos que nós devemos ter cuidado, que nós devemos prestar atenção para ter uma saúde integral apropriada. Então, só cuidados médicos proativos, fazer os exames, tomar as vacinas, enfim, se alimentar bem, ter cuidados pessoais, limpeza, né? Aquela coisa, reduzir o acúmulo tóxico, evitar produtos sintéticos e químicos. Cláudia, para criança de 11 anos pode dar as cápsulas de On-Guard? Pode. Acima dos 6 anos, os óleos podem ser ingeridos. Inclusive, para criança pequena, a Doterra tem esses On-Guard Beadlets, que são bem pequenininhos. Deixa eu ver se tem algum aqui ainda. Eles são bem pequenininhos, é equivalente a 1/4 de gota, acima de 6 anos, para criança que não consegue engolir aquela cápsula maior. Aí eu não consigo tirar, tá grudadinho lá no fundo. Mas ele é bem pequenininho e pode dar, então, 1 ou 2 dessas aqui. Eu levo, inclusive, junto na viagem para dar essas aqui durante a viagem. Recomendo. A Kátia está falando sobre o ar contaminado do ar-condicionado dos aviões e do quarto de hotel. Sim, isso aí também é um fator, né, que a gente tem que se preocupar. A questão de sono, redução do estresse, né, a gestão do estresse, exercício e alimentação. Então, isso são os fatores primordiais. A Esmeralda está dizendo, meu filho vai viajar com hospedeira, que óleos devo usar antes do voo? Ele já está muito ansioso, primeira vez que viaja sozinho, tem o Kit Kids. Excelente. Esmeralda, só um pouquinho que nós já vamos falar sobre isso, tá bem? Prometo que vai ser endereçado aqui. Então, tá aqui,
Emoções e sono. Então, a gente falou do preparo, né, da questão da imunidade, da saúde física. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma... não, peraí, não pulei nenhum slide aqui, não. Ok, então vamos falar da emoção das emoções e do sono. Deixa eu ver se tem um chat aqui. Ok. Pronto. Então, assim, primeira coisa que eu falei lá no início, conhecer as famílias e os limites individuais de cada pessoa. Então, a Esmeralda trouxe aqui o exemplo do filho que vai viajar pela primeira vez, né, sem os pais e que está nervoso, está ansioso. Então, pronto, a gente sabendo disso com antecedência, a gente já pode oferecer desde agora alguma estratégia aromática para ajudar a criança a lidar melhor com essa situação. Sendo proativo, né? Sendo flexível. O que importa aqui? Como é que eu faço? Primeiro, conhecer a criança significa o seguinte: vamos supor, a minha filha, Juju, não gosta do cheiro da lavanda. A lavanda é um óleo indicado para reduzir a ansiedade e para induzir o sono, para dar mais sono, para relaxar. Só que ela não gosta do óleo. Então, o que eu quero dizer aqui com conhecer os limites individuais e conhecer as pessoas é que a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Eu não vou oferecer lavanda para minha filha que não gosta do cheiro de lavanda. Não vai fazer o efeito desejado porque ela mesma vai rejeitar, percebe? Por isso que é importante a gente conhecer. Se a gente não tem certeza, a gente dá para a criança experimentar. Então, foi isso que eu fiz. Quando eu recebi os meus olhos a primeira vez, eu abri os frasquinhos e fiz uma brincadeira em casa e dei para todo mundo cheirar. E perguntei qual que você gosta, qual que você não gosta, o que você sente quando sente aquele cheiro. Quando a Juju sentiu o cheiro da lavanda, ela disse: esse cheiro me dá dor de cabeça. Então, a lavanda, mesmo sendo indicada para quadros de ansiedade, eu jamais daria para a Juju. Percebem? Assim a gente vai conhecendo a individualidade. No caso, nós temos o benefício maravilhoso de termos opções. Então, a Esmeralda falou aqui que tem o Kit Kids. No caso do Kit Kids, o Calmer é um blend de óleos para descanso e para ansiedade. No caso do Kit Kids, ele tem lavanda no meio, mas ele tem outros óleos ali no meio também. Ele não tem um cheiro de lavanda muito proeminente. Eu adoro o cheiro do Calmer, ele tem mais cheiro de melissa, ele tem, assim, se eu não me engano, tem camomila dentro dele também. Ele é uma misturinha que tem um cheiro bem mais suave e ele ajuda nessa questão da ansiedade. Então, é um óleo que você já tem em casa e você pode usar nele. Já usa antes da viagem, para ele já se acostumar com aquele cheiro e para ele aprender a sentir o próprio efeito nele. A Lívia está perguntando se o Ongage é a idade que pode oferecer no mel. A partir dos 6 anos, os óleos podem ser consumidos internamente. Sempre a partir de 6 anos, tá, Lívia? Antes disso, você vai usar de outro jeito. A gente vai ensinar depois também. Pronto. Uma opção ao Calmer, para quem não tem o Calmer e gosta da lavanda, tem o próprio óleo de lavanda, que reduz a ansiedade. Tem o óleo Steady no Kit Kids. Caso a criança não goste da lavanda, ela pode usar o Steady. O Steady é um blend maravilhoso que eu uso em mim. Então, assim, o Kit Kids, ele é feito de uma diluição apropriada para criança, mas nada impede de adultos usarem também, tá? Então, o Steady é um óleo que eu uso muito em mim. Eu adoro o cheiro dele e ele faz um efeito muito bom em mim para baixar a ansiedade, até para dormir. Eu gosto de utilizar ele é um óleo aterrador. Então, todas essas opções aqui são boas opções para utilizar para gestão de estresse, ansiedade, calma e sono. Qualquer um deles pode ser utilizado também para o sono. Como é que nós utilizamos? Qualquer um deles que você escolher, que você tem em casa, ou se você quiser experimentar, você vai utilizar, é um roll-on. Esses que eu mostrei aqui, eu tenho aqui o Adaptive para vocês verem, que é esse primeiro da esquerda. Ele é um dos que mais funciona em mim, tá? Eu gosto muito dele. Tenho sempre ele dentro da bolsa. Eu uso ele no pescoço
uso ele nos pulsos, no peito, e quando eu estou muito estressada, ou quando eu acho que as minhas filhas estão muito estressadas, eu uso ao longo da coluna e na sola dos pés também. Então, como é que a gente vai usar durante a viagem? Esse aqui eu passo em todo mundo antes de começar a viagem. Hoje é o dia da viagem, acordamos, tomamos café, as malas todas prontas, todo mundo vai receber um banhinho de Adaptive nos pulsos, no pescoço, na nuca. E ao longo do dia, eu vou passando de novo várias vezes. Ele é um óleo que acalma, ele tem em mim um efeito maravilhoso. A Sara, que está aqui com a gente, ela testemunhou isso durante uma viagem que nós fizemos a trabalho para Budapeste. Um dia de manhã eu acordei muito ansiosa, meu coração estava disparando, eu estava angustiada, eu não sei porquê, eu estava sentindo uma angústia, e nós no táxi, eu comentei isso com a Sara, e ela tinha dentro da bolsa o Adaptive e me ofereceu. Foi o tempo de... Confirmo. Confirma, né, Sara? Confirmo, sim. Tempo nós no táxi, foi o tempo de chegar no evento onde nós estávamos frequentando lá o evento. Daqui a pouco, quando começou o evento, eu olhei para a Sara e disse: eu tô ótima, eu não estou mais sentindo aquela angústia que eu vinha sentindo antes, aquele peito apertado, coração disparado. Passou. É isso que o Adapt faz comigo e é isso que o Adapt faz na minha família. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Oi, fala. Opa, Clau, vou-te contar o que me aconteceu hoje, uma coincidência. Por acaso, hoje de manhã, lembrei-me de ti e dessa situação. Eu comi e logo a seguir tomei banho. Saí a correr e não me estava a sentir bem. Lembrei-me, fui lá buscar o Adaptive, fiz exatamente como tu fizeste, no coração, na nuca, e realmente fiquei bem melhor. Ele age de um jeito diferente na gente, né? E aqui eu quero aproveitar e falar o seguinte: existe a questão da individualidade. Como eu falei, o exemplo da minha filha, da Lavanda, né? Talvez para você não seja o Adapt, para um de vocês não seja o Adapt, mas a gente não tem como saber com antecipação, a gente precisa experimentar. Então, o que eu sempre recomendo é seguir a estatística, a gente vai na média. A média das pessoas diz que as pessoas que usam Adaptive têm essa sensação. E nem sempre você vai sentir isso da primeira vez. A primeira vez que eu usei o Adaptive, eu não senti isso. Eu precisei usar ele por umas 6 vezes até que ele surtiu efeito em mim. Existe a nossa resposta individual ao óleo. Lembrem que é químico, é composto químico. Nem sempre a resposta química é imediata. Às vezes a gente precisa construir essa resposta química através do uso dos óleos. Então, não pensem que porque vocês usaram uma vez, esse óleo não vai funcionar para vocês. Insistam no uso, e é a repetição que vai trazer esse resultado quando ele faz o efeito positivo em vocês. Agora, se vocês usaram e tiveram uma reação negativa, como a minha filha que tem dor de cabeça, então não usa, né? Aí nesse caso não usa. Vocês estão entendendo? Isso não é remédio, gente. Isso não é remédio. Isso é fitoquímico. Então a gente está trabalhando com coisas que atuam no nosso corpo de maneira natural. Ela não interrompe nenhum processo como os remédios interrompem. Então ela tem que ser a questão do balanço, do equilíbrio entre o que nós estamos dando para o nosso corpo com o nosso próprio corpo. A gente precisa entender esse processo para que ele funcione bem com a gente. Por isso que é importante ter uma consultora de bem-estar junto de vocês, para que a gente possa orientar esse tipo de situação. Ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos adiante. Pronto, vamos falar um pouquinho de viagem, então, né? A gente... eu sempre recomendo envolver as pessoas que vão viajar com a gente. A gente vai viajar em família, envolve as crianças. Perguntem coisas, contem dos lugares que vocês vão ver, pesquisem, estimulem as crianças a pesquisarem. Hoje em dia é tão fácil, né? Quando eu viajo, por exemplo, eu levei as meninas para Paris, há uns anos atrás. Então, eu fiz 2 jogos com elas. Eu fiz, assim,
uma folha de papel, onde eu botei alguns monumentos. Foi super fácil de fazer, recortar e colar do Google, assim. A Notre Dame, a Torre Eiffel, lugares icônicos de Paris, meia dúzia. E dei para cada uma delas uma folhinha com uma cópia. E um quadradinho do lado. Então, cada vez que vocês enxergarem esses monumentos, vocês vão lá e façam um tique. Quando vocês enxergarem todos, vocês ganham um presentinho. Como um doce, um bombom, uma bala, uma coisa assim, um sorvete. E quando a gente visitou o Louvre, eu estimulei que elas fizessem um caça ao tesouro no Louvre. Então eu fiz uma lista de obras que eu conhecia, que eu procurei na internet, que eu já tinha visto, que eu sabia que tinham lá no Louvre, e fiz que elas construíram um caça ao tesouro, elas pesquisaram o que era a obra, elas sabiam quem era o autor, elas foram atrás, claro, elas já têm idade para isso, né? Mas foi super bacana, porque elas chegaram com um livretinho que elas fizeram no Louvre, e cada obra que elas viam, Mona Lisa, check. Quem é que fez a Mona Lisa? Ou a escultura tal, check. Então elas fizeram um caça ao tesouro, e quando terminou a visita do Louvre, elas estavam enriquecidas de informação, sem ficarem chateadas, sem ficarem aborrecidas, porque aquilo foi envolvendo, elas já queriam ir para o próximo, e onde é que está o outro. Foi muito divertido visitar o Louvre assim, e o Louvre é gigantesco, né? Quem conhece sabe. Mas a gente pode fazer isso para lugares, para monumentos, para museus, então é divertido fazer isso. Essa caça ao tesouro. E aí tem essas surpresas, assim, quando a gente visitou a Bélgica, tem a estatuetinha do menino fazendo xixi. Então, eu não falava nada, a gente não sabe o que vai ver, mas daqui a pouco vocês vão descobrir alguma coisa. Aí elas viram a estátua, acharam divertido, pronto, acharam a surpresa, ganham um miminho. Então, essas coisas a gente faz para ajudar a divertir as crianças e envolver as crianças durante a viagem. Eu não vou viajar com criança, eu vou viajar só com adulto. O que vocês podem fazer? Vocês podem pesquisar lendas, fazer uma pesquisa rápida no Google, gente, eu não estou falando de horas de pesquisa, assim, eu dá um Google, vou visitar a cidade de Faro, em Portugal. Lendas da cidade de Faro, em Portugal, Google. Pronto, já vai vir a informação, e aí alguma coisa bacana que vocês agregam de conhecimento, de cultura, àquela viagem ali. Essa parte aqui do Lidere Se Puder é muito engraçada e até um pouco controversa. Algumas pessoas que eu conheço, algumas amigas, ficam chateadas porque o marido não se envolve na viagem, ou porque elas acham que estão fazendo trabalho demais, tendo que planejar, ou então só o marido planeja e não envolve elas, e elas querem participar. Então, às vezes, tem uma discrepância entre as pessoas que estão planejando e as pessoas que vão viajar. Então, o que eu gosto de fazer? Eu prefiro ficar com o encargo todo do planejamento da viagem e ir nos lugares que eu quero ir. Eu prefiro. Assim, eu garanto que eu vou ver tudo que eu quero ver, ou eu garanto que eu vou em todos os lugares que eu quero ir. Eu não considero isso uma sobrecarga, é isso que eu quero dizer. Eu prefiro ter essa sobrecarga e garantir que a viagem vai sair como eu quero que seja. Isso é de cada um, né? Eu estou só contando como é que eu faço. E, finalmente, a última e a melhor de todas as dicas para quem vai viajar. Liga o botãozinho aquele e azar, sabe? Divirta-se. Não deu certo aquele plano, muda de plano, tenha flexibilidade. Não saiu como eu queria, pronto, vamos inventar outra coisa. Choveu naquele dia, a gente não tem controle sobre isso, então vamos ter a flexibilidade de fazer um outro programa. A criança chorou, não quer passear, vamos sentar numa sorveteria, vamos comer um doce, vamos descansar num parque, vamos fazer uma coisa diferente. Essa flexibilidade, com certeza, ajuda imenso quem está numa viagem. Faz sentido, gente, isso que eu estou dizendo? Faz, né? Para a vida, né, gente? Não é só para viagem, é para a vida, né? Pronto. Falamos da preparação, né? Psicológica, mas também a preparação física na questão da imunidade, da tranquilidade, da gestão das emoções. Durante a viagem, muita coisa pode acontecer, né? Então, aqui é a farmacinha.
essa página aqui, que vocês vão receber depois, é a página da farmacinha. Vamos começar pelas perebas. O que é pereba? Pereba é qualquer feridinha, machucado, inflamou, picada de inseto, perebinha. Ai, deu um herpes, já aconteceu comigo e com as meninas, de terem conjuntivite durante a viagem, ou uma dor de barriga. Então, melaleuca. Melaleuca é uma bênção, a gente pode usar para todas essas coisas que eu falei. O jeito que eu gosto de levar em viagem é assim, é um roll-on, porque ele fica fácil de utilizar, né? Então, é só utilizar ali onde precisa. E também fica bem seguro, assim, é mais difícil se vai viajar de avião, por exemplo, ter alguma variação de pressão que possa abrir. Já aconteceu comigo, de abrir o frasquinho e vazar na mala. Esse aqui fica mais difícil de acontecer isso. Então, melaleuca é um que não pode faltar na minha farmacinha. Essa pomadinha aqui é uma bênção que, infelizmente, só tem nos Estados Unidos e aqui na Europa, não tem no Brasil. Ela ajuda demais também na questão de feridinha, machucado, picada de inseto, corte. É uma pomadinha pequena, até para os lábios, quando a gente viaja para inverno, algum lugar muito frio, começa a rachar os lábios. Eu gosto de usar essa pomadinha aqui. Dores. A gente caminhou demais. Gente, eu não viajo de jeito nenhum sem o Aromatouch e sem o Deep Blue. Porque eu gosto de caminhar e seguido tem dor de estar carregando mochila, dor aqui nos ombros, dor nos pés, dor nas pernas. E o Deep Blue, na versão pomada, é maravilhoso, porque é fácil de espalhar e a gente passa uma vez e acaba a dor. Já está pronto, novinho em folha para outro dia. Pode dar um mau jeito na hora de caminhar. Ele ajuda demais para essa questão de dor. Então, fica a dica também. Muitas horas de avião, muitas horas de carro, ficou com dor no pescoço, dor nos ombros, usa o Deep Blue que passa. O Aromatouch, ele também funciona muito bem para dor e ele é muito adequado para as pessoas que não gostam do cheiro de arnica, aquele cheiro de cânfora. Ai, querida, obrigada, Débora. Esse cheiro de cânfora, que tem pessoas que não gostam, o Aromatouch não tem, mas ele tem outros óleos dentro dele que também atuam na dor. Então, é uma excelente opção. Eu gosto de levar ele num formatinho assim. Eu faço meu próprio roll-on com Aromatouch e eu tenho ele dentro da bolsa. Eu passo nos ombros, passo onde está com dor. Quando eu estou com muita gente na volta, porque não é todo mundo que gosta do cheiro da cânfora, e aí ele é até cheirosinho, parece um perfume, adoro ele. E o Past Tense é o meu queridinho para dor de cabeça. Gente, eu já experimentei vários óleos para dor de cabeça. O Peppermint, o frankincense para dor de cabeça, o copaíba para dor de cabeça. Mas para mim, Cláudia, o que mais faz efeito é o Past Tense. Ele é incrível, é passar ele e passar a dor de cabeça. Então, esse aqui não falta na minha bolsa também. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Suporte digestivo. Esse é outro que não pode faltar. O Zengest, ele é um blend para problemas gastrointestinais. Super fácil de usar. Ele tem na versão, aqui na Europa pelo menos, e nos Estados Unidos, ele tem na versão cápsula, ou tem na versão óleo, e tem na versão roll-on também. Então, você pode usar a forma que for mais conveniente. Ele pode ser ingerido, acima de 6 anos de idade, uma gotinha ou duas num pouquinho d'água e engole, ou a forma que eu gosto de usar é topicamente na barriga. Então, eu tenho também o meu rolãozinho de Zengest, quando a gente viaja, eu levo. Se tem qualquer desconforto gastrointestinal, passa ele na barriga e é aquela bênção, ele ajuda demais, tá? Inclusive para constipação, para diarreia, ele é muito bom para isso também. Comer alguma coisa, e é normal acontecer da gente comer coisa diferente, né, durante a viagem. Machucados, bolhas no pé, né? Frankincense, cicatrizante. O frankincense é um cicatrizante espetacular, mas é espetacular mesmo, gente. Aconteceu de eu bater no armário da cozinha e fazer um enorme de um machucado aqui na minha testa, sangrou, chegou a cortar e ficou aquele roxo. Na hora, inchou e ficou aquele roxo. Pois eu peguei o frankincense puro,
passei um pouquinho assim em cima, no outro dia não tinha mais nada, não estava roxo, não estava inchado, e estava só aquele risquinho do corte, que nem cicatriz ficou, diga-se de passagem, né? De tão bom que ele é. Frankincense é uma benção. Bolha de sapato, machucado, né, no sapato, ele é muito bom para essas situações. E ele também é bom para outras coisas, ele ajuda a dormir também. A gente tem essa flexibilidade de usar um óleo para várias coisas, né? E a gente aprende isso tudo ao longo do tempo, a gente vai ensinando. O Helichrysum é outro cicatrizante excepcional. Ele pode ser usado para qualquer situação de pele, para cicatrizar, para fechar alguma ferida, para tirar marcas e principalmente cicatrizes. Ele é um cicatrizante espetacular. E o lavanda também, para bolha, para queimadura. Qualquer um dos três pode ser usado para queimadura, para brotoeja, para aquelas irritações na pele, enfim, pode ser usado. Para queimadura eu já falei também, inclusive de sol ou fogo. É muito bom. Suporte respiratório, às vezes pode acontecer, né, da gente ficar resfriado, da gente pegar um arzinho esquisito, ou como a Kati tinha falado, o avião, eu não consigo voar ou andar de trem, ou comboio, ou metro, eu não consigo não usar alguma coisa para aliviar a respiração quando o ambiente é muito fechado, principalmente no calor, né? Então, qualquer um desses três aqui me ajudam imenso. O Peppermint, que é hortelã-pimenta, o Breathe, que é um blend respiratório, que tem vários óleos dentro, assim, que tem um aroma mais agradável para mim do que o Peppermint. O Peppermint pica um pouquinho o meu nariz. O Breathe, não. Ele é muito suave. E o eucalipto, que eu sou fã. Eu sou fã do eucalipto. Eu não consigo não usar o eucalipto. E eu deixei aqui, ó, a Karen está falando da picada de inseto, lavanda também. Maravilhoso, né? Esse acessório que eu botei aqui para vocês é um inalador. A gente tira essa tampa dele e eu pingo 2 gotas do Breathe, 2 gotas do eucalipto para dar um reforço e fico cheirando ele assim muito tempo, o tempo que eu quiser. Ele abre toda a questão respiratória, ajuda até a minha filha também, que tem essa alergia, que tampa o nariz dela, e ela não consegue respirar direito, ela usa, e quando a gente se resfria, ele ajuda demais, seca aquela secreção, sabe? O eucalipto também é bom para dor de cabeça. Nessa situação de resfriado, assim, eu sou fã, ele funciona demais para mim. Para terminar aqui, a dor de garganta, né? A dor de garganta é uma coisa que também pode acontecer durante a viagem. A gente pega um frio, fica muito tempo no sol, pode dar alguma questão aqui na garganta. Então, como estratégia, eu gosto das pastilhas On Guard. Elas têm um gosto bem forte de cravo e canela, que eu adoro. Então, é uma coisa prática de ter na bolsa, é como se fosse uma balinha pequena, mas que alivia imediatamente a garganta. Ela é docinha, então até as crianças podem usar também. E o On Guard, nessa versão Roll-On, ele ajuda demais também, porque a gente passa ele na garganta e ele vai dar aquele alívio. Se você não quer ou não tem a versão Roll-On, você pode ter a versão óleo, e aí você pode pingar num pouquinho d'água e fazer um gargarejo. Pode fazer assim, ou pode misturar com creme ou um óleo vegetal e passar direto assim na garganta também, que ajuda. Para quem tá com muita dor de garganta ou tá com muita gripe, o orégano é outro óleo espetacular. Ele funciona como antisséptico e ele vai tirar aquela dor mesmo, ele vai matar as bactérias, os vírus que estão acumulados nessa região. A gente pode fazer o gargarejo ou pode misturar ele no On Guard e passar topicamente, sempre diluído, tá? Porque o orégano ele é muito forte e pode arder na pele, quem tem a pele mais sensível. Tá bem? O orégano pode ser usado para outras coisas também, sempre com esse cuidado. Mas ele é um óleo bem poderoso. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Bom, aqui eu botei para a questão das alergias respiratórias,
é aquilo que eu falei para vocês no início, né? O trio, o lavanda, o limão e o peppermint, que a minha filha usa e usa sempre e adora. A Paula está falando que o bombom on guard auxilia bastante também. Bombom, Paulinha? Esse eu não conheço. Bombom on guard, não é a balinha? A bala, é as Tá. balinhas. Pronto, a balinha é o que eu mostrei antes ali, tá certo, tá certo. É a balinha, né? E pronto. E outra versão que tem aqui na Europa, nos Estados Unidos, é o trio combinado dentro de uma cápsula, que é o Tri-Easy. Então, para quem acha mais fácil, pode usar o trio já encapsulado e toma 1 ou 2 por dia para prevenir. Eu gosto de, quando eu vou viajar com a Juju, eu já dou antes isso aqui para prevenir, através do uso interno, a questão das alergias respiratórias, tá? Bom, eu sempre gosto de levar os meus creminhos, essa coisa de cuidado de pele, quando eu viajo também. Eu tenho a pele super seca e, né, já sou meio velhinha assim, então eu tenho que ter cuidados com a minha pele. O que que eu faço? Eu uso o Verage, esse kit Verage de cuidados com a pele, porque ele é pequeno, ele é super fácil de levar na mala, assim, ele vem dentro de uma caixa que é fácil de levar. Ele tem 4 produtos, que é o que limpa, né? Um sabonete líquido, assim, esse gel de limpeza. Ele tem um tônico, ele tem um sérum e um hidratante. Então, eu tenho tudo que eu preciso para cuidar da minha pele. E eu gosto demais de usar esse aqui no verão, porque ele é muito leve. Para o inverno, como eu tenho a pele muito seca, eu prefiro um outro creme da doTERRA, tá? E eu também uso esse Salubelle. Quem não quer levar esses 4 aqui, por exemplo, pode levar só o gel e usar o Salubelle, porque o Salubelle é um blend de óleos essenciais para cuidado da pele, para beleza e entidade. Então, ele é maravilhoso, eu adoro usar ele. Às vezes eu uso só ele junto com o gel. Nós temos o lip balm, que protege os lábios também. Eu preciso disso também, justamente por causa da pele seca. Minhas filhas também usam, meu marido usa. E esse creme aqui, ele é um creme de mão e corpo. Por que que eu gosto dele? Primeiro que ele é natural, ele é puro, não tem nada que vai fazer, que vai prejudicar a nossa pele em termos de sintéticos. E segundo que ele não tem cheiro. Então, o que que eu faço? Hoje eu quero usar um creme com cheirinho de lavanda, eu pingo umas gotinhas de lavanda com ele. Amanhã eu quero usar um creme com cheirinho de patchouli, eu pingo o patchouli. E eu uso o óleo com o cheiro que eu quero, porque ele é neutro, não tem cheiro, né? E ele é muito emoliente, assim, ele hidrata muito bem a pele. Então, é um creme bom para tudo. Ok? Já conheciam esse creme, ele é tão maravilhoso. A doTERRA não tem só óleos essenciais, né? Ela tem todo uma parte, assim, de cuidados para o corpo, para o rosto, para o cabelo, que a gente não costuma falar tanto, né? A Esmeralda falou do Kit Kits. Esse kit aqui, para quem não conhece, são 7 blends de óleos essenciais que as crianças podem utilizar de maneira fácil, de maneira segura. Você pode ensinar o filho a utilizar como estratégia de gestão de emoções. A gente tem uma aula só sobre isso. Eu adoro essa aula, eu adoro, porque a gente utiliza a aromaterapia para gestão emocional, para educação de gestão emocional, e a gente ensina como fazer isso com as crianças. É muito bom, gente, funciona de verdade. O nosso olfato é um dos nossos sentidos mais poderosos, porque ele está diretamente ligado ao nosso sistema límbico, que é o sistema que faz a gestão das nossas emoções, da memória, da criatividade. Então, quando a gente aprende a utilizar uma terapia estrategicamente, a gente consegue utilizar os aromas para resgates, para coisas que já aconteceram através da nossa memória olfativa e para criar coisas novas, construindo memórias olfativas novas. A gente aprende a fazer isso. É uma estratégia linda, natural, fácil de aplicar e altamente efetiva. Gente, isso é neurociência que eu estou falando, eu não estou falando de bruxaria aqui. Isso existe como ciência. Procurem lá na internet, a neurociência do olfato.
é um espetáculo, é todo um estudo que existe para nos ajudar. São ferramentas que nos ajudam, ferramentas simples. Então, no caso do Kit Kids, nós temos 7 óleos para melhorar foco e concentração, para trazer coragem para aquelas crianças muito tímidas, crianças que precisam de incentivo, de mais energia, para acalmar, melhorar a qualidade do sono, para descanso, para dores musculares, dores de crescimento, para a questão da gestão das emoções, aterramento, crianças que são muito hiperativas, por exemplo, ou que são muito estressadas, para suporte imunológico, e aqui não tem, porque foi lançado há pouco tempo, mas tem mais um item que é o 7º frasquinho, que é para barriga, é aquele blend para ajudar nas questões gastrointestinais, ok? Alguns acessórios úteis. Eu amo esse kitzinho de viagem aqui, que já vem pronto, que infelizmente também só tem na Europa e nos Estados Unidos. Ele vem com fio dental, um enxaguante bucal, um mini frasquinho de óleo de coco fracionado para uso tópico na pele do óleo diluído, as bolinhas de On Guard para imunidade e o próprio On Guard Rolon também para imunidade, dor de garganta, como eu falei. Então, é uma necessaire que já está pronta ali com os itens do On Guard. Eu adoro ela. Outra coisa que ajuda demais para limpeza atmosférica, para bem-estar, para sono, para energia, são os difusores, né? A gente usa o difusor, esses 2 modelos são portáteis, a gente pode levar onde quiser, né? Então, eu levo no carro, por exemplo, ou levo para o quarto do hotel, ele é pequeno, cabe super facilmente dentro de uma bolsa, e eu posso usar o óleo que eu quiser para dormir ali no quarto do hotel, ou para refrescar, ou para acalmar, ou enfim, eu posso usar o óleo que eu quiser ali dentro para ter o benefício que eu busco. Ok? Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês de viagem. Alguma pergunta, alguma coisa que ficou faltando, que vocês precisam saber e eu não falei? Ninguém tem pergunta nenhuma? Deixa eu ver as carinhas aqui. Se ninguém tem pergunta, eu vou falar como é que a gente compra, então, os óleos da doTERRA, né? Primeira coisa é falar com a consultora que convidou você aqui para essa aulinha. Como eu falei antes, a consultora vai acompanhar você por todo o processo. Então, ela vai indicar para você quais são os produtos mais indicados no seu caso, para aquilo que você precisa. Ela vai ensinar você a fazer um cadastro na doTERRA para que você possa comprar seus óleos com 25% de desconto e garantindo que você vai ter todo o benefício que é da nossa equipe, essas aulas gratuitas, educação continuada, os e-books, toda a parte educativa que a gente fornece para você, como parte de você ser o nosso cliente, né? Para fazer o cadastramento da doTERRA, a gente tem 2 formas. Ou a gente paga uma taxa e faz um cadastro na doTERRA, essa taxa custa R$90 no Brasil e €24,50 aqui na Europa, ou a gente compra um kit. Existem vários tipos de kits, tá? Então, assim, de novo, mais uma vez, a gente conversa com a nossa consultora, a gente vê qual é o kit mais indicado para a nossa família, a gente tem aqui algumas opções para vocês, né? O kit de cadastramento, o kit do lar, que já vem no Brasil, e vem 12 óleos essenciais, que são a farmacinha da casa. Nós temos um kit profissional, assim, que vem shampoo, que vem o creme, pasta de dente, vitamina, vem tudo. Esse kit aqui é o sonho de consumo de todo mundo, que são os mesmos 12 óleos essenciais do kit que eu falei primeiro, só que numa versão menor, um frasquinho menor, também super útil para levar em viagem, porque ele é menor. O kit Aromatouch, que vem um difusor e o óleo de coco fracionado para diluir, e 8 óleos essenciais maravilhosos, dentre eles, vários que eu falei hoje também. Esse mês no Brasil a gente está com uma promoção espetacular de quem faz um cadastro com um kit e mais 1 ou 2 óleos para formar 150 pontos, ganha frete grátis, isenção da taxa de cadastro e ainda ganha as balinhas, essas balinhas aqui, que também são boas para garganta e para respiração. É a balinha do óleo Brit, aquele que eu falei para vocês antes. Aqui na Europa a gente tem uma promoção boa também, a gente está tendo BOGO, que significa compre um, leve outro. Então a gente está tendo essa promoção assim
compra o Zengeste para barriga e ganha o Zendócrino, que é para o fígado, para fazer detox. Compra o hortelã, que é bom para respiração, e ganha o tangerina, que é bom para as emoções, gestão das emoções, criatividade, estudo. Compra o jasmim, que é um óleo que eu não falei, mas que é excelente para a pele, para as emoções também, e ganha o passion, que é um óleo maravilhoso, perfumado, é um dos perfumes que eu mais gosto. O copaíba, que é bom para tudo, é o príncipe dos óleos, vem do Brasil, é bom para tudo, sistema nervoso, sistema cardiovascular, dor, inflamação, e ganha o Intergreen, que é um dos óleos que compõem o Deep Blue, que é aquele para dor. Então, ele é excelente para problemas de ligamento, problemas musculares, problemas ósseos. E, finalmente, o Citrus Bloom, que é um mix de cítricos espetacular, super cheiroso, e ganha o Beautiful, que é um óleo para gestão emocional também, que nos dá mais... ele nos dá tranquilidade, nos dá equilíbrio, nos faz gostar mais da gente mesmo. É um óleo muito bonito, por sinal. Não é só o nome, não. Aqui na Europa nós temos os kits também de cadastramento, que são semelhantes aos do Brasil. Nós temos várias opções. O kit Kids é um kit de cadastramento na Europa. Infelizmente no Brasil não é de cadastramento, mas tem no Brasil também. E pronto. O que vocês ganham quando fazem o cadastro na doTERRA, quando começam a usar os óleos da doTERRA? Um curso de introdução aos óleos essenciais com 8 módulos, onde vocês aprendem mais sobre os óleos essenciais. A consultoria personalizada, antes e depois, né? Então, a gente ensina vocês, a gente ajuda a escolher e depois que vocês compram, a gente ensina a utilizar. Os e-books, vários e-books de qualquer assunto que vocês queiram, tem. Aulas temáticas semanais, acesso exclusivo ao grupo de apoio no WhatsApp para tirar dúvidas, para perguntar, para dar depoimento, e suporte contínuo da consultora de bem-estar de vocês. É isso que vocês vão ter. Gente, peço desculpa, passei uns minutinhos, mas eu acho que eu consegui falar tudo o que eu queria. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida ou se querem falar alguma coisa, um depoimento. Alguém quer falar alguma coisa? Extremamente completo, Cláudia. Muito obrigada. Que bom, Sarinha, gostou, então. Agora é fazer a farmacinha natural, né? Fazer a farmacinha, nossa necessaire de óleos para levar nas viagens aí, de férias. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa no chat aqui. Adorou as dicas, Paulinha. Lidiane, obrigada, querida. Obrigada a vocês pela participação. Eu vou colocar esse PowerPoint aqui lá nos nossos grupos, né? Para a gente enviar para quem participou. E pronto, eu fico à disposição aí, caso alguém queira mais alguma informação, tá bom? Beijo Muito grande. Obrigada, Cláudia. Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau. Bom resto de dia. Tchau, tchau, gente. Podemos receber já vão receber, sim. Tá bom, Esmeralda. Beijinhos. Obrigada.